Sabe-se que o Redentor passou grande parte da sua vida no recanto escondido de Nazaré, submisso como um filho do homem a Maria, sua mãe, e a José, o carpinteiro. Esta sua obediência filial não é já a primeira manifestação daquela obediência ao Pai até a morte, por meio da qual redimiu o mundo? São João Paulo II, a Carta às Famílias, Gatice Mansani, de 94. E é interessante a gente. É uma honra, né, fazer parte dessa jornada que o Grupo Jovem Arados, junto com o João Paulo II, né, estão organizando para a gente. Está seguindo um caminho incrível. O Padre Jackson começou na segunda-feira falando sobre amor. E engraçado que a maior expressão de amor, quem é? É Cristo. Né? Na terça, o João deu uma aula sobre a verdade. Quem é a verdade? Cristo. E ontem o diácono Alexandre abordou também uma reflexão super importante sobre a pessoa de Cristo. Para não deixar dúvida que essa sequência, como disse o diácono, ela é cristocêntrica, né? Ela é guiada pelo Espírito Santo. E a família também ela é cristocêntrica. Né? E defender a família nos tempos atuais, né? Defender essa instituição não como dizia, como cantava o Padre Zezinho, né? Uma utopia. Alguém lembra a música do Padre Zezinho? Né? Agora falam do desquite do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho dos seus pais. E o refrão, né? Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia e eu a isso chamo paz. Muito linda essa música. Utopia, do Padre Zezinho. E a família é isso, é uma instituição que nós chamamos carinhosamente, né, de igreja doméstica. E esse termo igreja doméstica também foi cunhado por João Paulo II, por São João Paulo II. Né? Então, assim, a minha casa, a casa de vocês, é como se fosse uma filial da Amparo. Mesmo aqui em Jacarepaguá, o João nos Estados Unidos, ou a minha mãe no Meia, a tia Otília na Cupertino, as nossas casas, elas são microcomunidades, né, da mesma igreja. Quantas reuniões da catequese na casa da tia Otília, né? Quantas reuniões de perseverança na casa da Vanessa. Eu tenho uma memória muito boa, muito saudosa, da casa da dona Carol, da família Lima, uma família que eu admiro muito, né, pela educação dos filhos, pelo zelo com a casa, pelo carinho com todo mundo que ia naquela casa, que vai naquela casa. E a sede da família Lima sempre foi ali na Rua do Amparo, né? E eu lembro que era a sede oficial do nosso grupo jovem. Então a casa da dona Carol era a nossa sede social, de certa forma. Né? Era uma segunda casa para a gente. E isso é ser igreja. Isso é ser, isso é ser família. Né? Então essa relação de família, de casa, a nossa casa, a gente fala que é a nossa moradia, e, e no termo espiritual a gente fala que ah, nós temos, nós somos uma morada, né? Que Deus faça morada em nós. João 14 diz: Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, uma promessa que Deus deu para a gente, que Ele vai preparar um lugar. Então, a nossa casa é um lugar, o céu é um lugar, a igreja é um lugar, e a nossa casa, a nossa família é o que a gente tem de mais sagrado, né? É o nosso lugar mais íntimo. E a nossa casa, a nossa família é a base da igreja, a nossa família é a base da sociedade, a igreja não é a união das famílias, né? Isso também não é um conceito de sociedade, né? Uma sociedade organizada não significa uma associação de famílias organizadas. Deus começou a nossa história com uma família, né? Como diz a carta, Adão e Eva, e trouxe a salvação através de uma família, né? A família sagrada. Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? Quando que nasce uma família?
Coloque aí no chat, vê se vocês estão atentos. Quando que nasce uma família? Não é uma pergunta tão fácil. Quando que nasce uma família? Vê se vocês participam aí no chat, se a gente movimenta o chat da nossa novena. Ninguém arriscando, não estou conseguindo ver o chat aqui. Não sei se dá para escrever no chat também. No matrimônio, a Carol Maia, a Helena, o Matheus. Olha, o Matheus Ferreira foi até mais específico na consumação do matrimônio. Muito bem, Matheus. Porque, assim, de certa forma, a família ela começa no casamento, no matrimônio. Mas o termo mais correto, né, que diz o catecismo, é a comunidade. O casamento, ele é o homem e a mulher, ele é a comunidade conjugal. Né? Vou pegar o catecismo aqui para ler com vocês, catecismo no item 2201, ele fala assim: a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. Ou seja, a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família são ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam, com seus filhos, uma família. Ao criar homem e mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de uma constituição fundamental. Então, a família cristã constitui uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial. Por esse motivo, há de ser designada como igreja doméstica. Então está aqui o nome, igreja doméstica, lá no catecismo, no item 2204, sobre a família cristã. E é como se no matrimônio houvesse uma concepção da família, né, ali. Isso é simbólico porque, como disse o Mateus, nas núpcias, quando o casamento se efetiva, o projeto da igreja é que haja o quê? A concepção da vida. Então, da concepção do casamento, nasce a concepção da vida. Né? E a família. Os noivos são uma espécie de semente da família. Né? É um estado embrionário da família. Nessa carta, São João Paulo II diz que a família é o santuário da vida. Isso é muito forte. Né? Família é o santuário da vida. E para nós que somos leigos, o matrimônio é uma vocação especialíssima, né? Como diz São João Paulo II na carta que a gente aprendeu acabou de ler o trecho. No trecho está lá: dentre essas numerosas estradas, a primeira e a mais importante é a família. Com efeito, normalmente ele vem ao mundo no seio de uma família, podendo-se dizer que ela deve o fato de existir como homem. A sociologia explica, né? A ciência explica, e a igreja já explica há muito tempo. Né? Jesus nos explicou ali vindo ao mundo através de uma família. Porque, pensa bem, Jesus poderia vir ao mundo voando do céu, mas ele não, ele quis ter uma família. Deus em família. Ele quis ter pai, mãe, ser filho, e isso ele quis. Muitas passagens Jesus fala, né, o filho do homem. Então, isso é um conceito teológico bem profundo, né, porque é para cumprir também uma profecia lá de Daniel, a profecia do filho do homem, do Messias. E isso faz todo sentido, né, porque essa natureza dupla de Cristo, a união hipostática que a gente fala, né, se ele não fosse além de Deus, totalmente Deus e totalmente homem, se ele não fosse filho da humanidade, ele não seria nosso redentor. Porque se ele não fosse homem como nós, filho da humanidade, ou seja, vindo do homem, ele não pagaria a culpa de Adão e Eva. Então ele assumiu a nossa culpa. Isso é muito profundo. Isso é incrível. Como diz
a profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus ao instituir a família. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é engraçado porque diversas vezes Deus compara o seu amor, né, o amor de Deus, com o amor do pai, com o amor de mãe. Isaías diz assim: é, como uma mãe não pode esquecer do seu filho, então Deus não esquece de nós. A fidelidade da mãe com seu filho é comparável à fidelidade de Deus por nós. Isso é tremendo, né? Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelos frutos de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Deus diz em Provérbios, né, que como um pai que corrige a quem ama. Então, o amor de Deus também é comparável com o amor de pai. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem te espantes que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Provérbios 3. Então, a origem da família ela está no próprio amor de Deus, né? A forma como Deus explica o amor, Deus ensina a amar também através da família. Como um filho, a gente aprende a ser obediente, a gente aprende a ser humilde, aprende a ser trabalhador, né? A orar, a respeitar o sagrado. Isso tudo vindo de uma forma sublime, né? Vocês estão vendo, acompanhando essa imagem aí, na Sagrada Família. Como disse o Papa Leão XIII, ele também tem é uma breve carta, né? É uma carta breve. Papa Leão XIII, um antecessor do nosso Papa Leão XIV, ele fala que a Sagrada Família está encerrada a perfeição de todas as virtudes domésticas. Vou ler para vocês aqui esse trechinho. Os Ensinamentos da Sagrada Família, um livro da minha biblioteca católica, recomendo muito. É um livro que eu não consigo terminar de ler, porque eu leio uma página e eu fico assim, desorientado. Tamanha profundidade das reflexões. E o Papa Leão XIII, né, nessa carta breve, Nemine Fugit, ele diz assim: aqueles que conhecem, ele fala assim, em verdade, nada podemos imaginar de mais salutar e mais eficaz para as famílias do que o exemplo da Sagrada Família, que encerra a perfeição de todas as virtudes domésticas. Essa parte foi que eu li, né? Que Jesus, Maria e José, no santuário doméstico, nutram a caridade, dirijam o proceder e estimule exemplos de virtude, suavizando as misérias inevitáveis dessa terra, tornemo-nas mais facilmente suportáveis. E o que falar dos integrantes dessa sagrada família? São as três pessoas tão elevadas e tão excelentes de todo o universo. A Sagrada Família eram mais anjos revestidos de um corpo do que homens. Eram mais dignos de viver no céu do que na terra. O que Nazaré vivenciou foi uma coisa única na história. E quem são os integrantes dessa família? Quem são os integrantes dessa família? Jesus, o Salvador, o nosso Redentor, o Rei do Universo, Deus encarnado ali como bebê, vem ao mundo o Rei do Universo vem ao mundo como um bebê indefeso. O meu primeiro filho, o Pedro, ele veio bem perto do Natal, né? Eu ficava imaginando, como aquele contato, né? O primeiro filho, então é tudo muito novo, como ele é dependente, né? É frágil. Qualquer barulhinho você fica mais atento. E era bem na época do Natal, eu vi os presépios. No batismo dele, a gente
Tem uma foto assim que tá minha esposa, a Karina que tá aqui, inclusive, na reunião. A Karina tá aí, deve estar aqui. Ela falou que tava aqui. A gente tirou uma foto, o Karina na frente de Maria, o Pedro assim, na frente de Jesus e eu na frente de José. Agora você imagina, né? Toda a salvação da humanidade dependesse do cuidado daquele bebê. Isso é uma loucura. É como se a gente disse, mas como eu disse, né? O bebê ele não podia ver o mundo sozinho, né? Era preciso que era preciso que Deus escolhesse uma criatura perfeita, pura, para ser a mãe da pureza. Né? A Bíblia diz: pode o puro vir do impuro? Pelos frutos conhecereis a árvore. E Deus encontrou toda a graça em Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora é a nossa ligação com Deus. O Carlo Acutis fala que a Eucaristia ela é a estrada para o céu. Né? E Maria é como se fosse o melhor carro nessa estrada. Assim. Jesus é o caminho, Maria é o carro que nos leva por esse caminho. É uma criatura, sim, mas diferente das outras. Ela é única, pode ser chamada a mãe do meu Senhor, como disse Isabel, né? A única que os anjos prestam reverência. Ela tem autoridade, mas a autoridade dela é dada por Deus, e pela a humildade de Maria que encantou Jesus, que encantou Deus para escolhê-la entre todas as mulheres da história, porque para Deus o tempo e o espaço não é nada. Então ele já vislumbrou toda a humanidade e escolheu Maria. E ela foi, a gente acredita que é um dogma nosso, né, que Maria foi salva antecipadamente. Ela foi preservada do pecado para ser a mãe da salvação. Ficaria aqui a noite toda falando sobre Maria. E São José? Bom, São José engraçado porque há uma relação inversa, né, de importância. Né? Nesse trio entre um Deus menino e a cheia de graça, ele é de fato o menor. Né? Mas ele era o líder, ele era o pai. Que mistério incrível. Né? Eu falo para as meninas Meyer, que o São José é o homem mais sortudo do mundo. Né? O homem que protegeu Cristo, Nossa Senhora, que deu uma profissão a Cristo, foi o maior devoto de Nossa Senhora. Imagina você morar com Jesus, ser pai adotivo de Jesus, ser marido da igreja, que é Nossa Senhora. Ter uma aliança com a igreja, que é a Maria. São José é o guarda dos mais preciosos tesouros. São José é o guardião da galáxia de verdade. Né? Para quem gosta da Marvel, o verdadeiro, e aqui não é uma obra de ficção, ele existe, ele é de verdade. São José é o verdadeiro guardião da galáxia. Ele protegeu lá no Egito, conduzido por um anjo. São José me emociona. E o culto, né, da Sagrada Família, ele é a essência da nossa fé. Então, ali no presépio, é a grande missão para nós que somos leigos, que é formar a nossa família. Eu lembro que eu decidi que acho que eu nunca contei isso pra Karina, que eu queria me casar, que eu decidi me casar na JMJ 2013. Quem estava aqui, Papa Francisco, recém-eleito Papa, não sei se essa palavra é certa, né? Eleito. Enfim, o Papa Francisco
conduziu aqui a JMJ, um movimento incrível. Quem vivenciou a JMJ foi coisa incrível. E aí, lá em Copacabana, Copacabana lotada, como nunca se viu, o Papa Francisco perguntou lá em cima vocês têm medo do casamento? Jovens, não tenham medo do casamento. Meses depois eu estava noivo. Isso foi em meados de 2013, né? A gente ficou noivo em 2014, ali, menos de um ano depois. E hoje tenho 2 filhos. Fiquei emocionado com o Papa Francisco e segui a missão. Por que ter medo do casamento? O casamento católico ele é um ideal que sustenta a humanidade, que sustenta o céu, que sustenta a igreja. Não tem nada, não há nenhuma instituição mais rica e cara para a igreja, como diz São Paulo. Ele diz assim: esse é um mistério grande que eu interpreto, né, os noivos, assim como Cristo está para a igreja, o marido está para a esposa, para a família, e a mulher, que é a igreja, está para a cabeça, que é Cristo. Então, o casamento católico é esse ideal, que a gente não perca muito tempo com os ideais do mundo. Ah, eu sou isso, sou aquilo, acredito nisso, acredito aquilo. Não, o nosso ideal é ser católico. Cada um com seu carisma, com a sua vocação, mas não há nada mais ligado à nossa identidade do que ser católico, porque a gente não vai se decepcionar. Jovens, vocês não vão se decepcionar. Vocês, eu sou vascaíno, eu me decepciono o tempo todo com o Vasco. O tempo todo. Não vale a pena. Até que ultimamente está um pouquinho melhor. Mas, mas com a Sagrada Família, você nunca vai se decepcionar. Claro, cada vocação tem uma dignidade própria. Né? O consagrado, o celibatário, o sacerdócio, o matrimônio. Mas que lindo, né? Seria ver. A gente tem o Pedro, né? Aí do grupo jovem, que está no seminário. Daqui a pouco ele pode estar aí conduzindo uma celebração de noivos aí dos arados. Depois os aradinhos aí na paróquia, crescendo. Então o santo é isso, é um artista da fé. A gente vai pegando a nossa missão e idealizando com Cristo. E é para isso que a gente comunga, gente. É para isso que é para ir em missão, para seguir o nosso ideal, que é a nossa vocação, que a gente sabe qual é, que Deus chama para a gente. E que a gente não perca tempo com os ideais do mundo. E é isso que significa a missa, né? Que é envio, que é missão. A missão é o ponto de partida para a gente viver Cristo na nossa casa. E claro, cada um com o seu talento, com o seu carisma. E aí que está a beleza de ser igreja, né? Várias partes desse corpo místico de Cristo. Então a gente comunga ali para ir em missão. É isso, Efésios 5, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo entregou por ela. Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, né? No sentido não de ser como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Bom, vamos encaminhando para o final. Vamos fazer a nossa ladainha, meninos, por gentileza, pedindo a E Deus que. Legal, pedindo a Deus que frutifique vocações de família na nossa comunidade, na nossa sociedade. O casamento, que é uma instituição tão atacada o tempo todo, né, culturalmente. O Brasil trata muito mal essa instituição. Tudo feito para que os jovens não se casem, para que não tenham interesse em se casar, que não sigam a sua vocação. E olha quantos mistérios envolvidos nesta instituição que é a família.
Então, fica esse convite, essa reflexão que os homens sejam os Josés, que as mulheres sejam as Marias, e que a gente, como também dizia padre, o Papa São João Paulo II, né? Os jovens, se soubessem o poder que têm, eles abalariam o mundo. Né? Que vocês abalem o mundo sendo família, cuidando da casa de vocês. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de Senhor, nós. tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, Jesus, ouvi-nos. atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai Jesus, dos céus, tem de piedade de nós. piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de Tem de piedade de nós. piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem de tem de piedade piedade. de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Vai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. perfeito discípulo de Cristo, Rogai por generosamente nós. dotado com os dons do Espírito Santo, grande apóstolo da Divina Misericórdia, Rogai fiel por filho de nós. Maria, totalmente dedicado à Mãe de Deus, perseverante pregador do Evangelho, Papa peregrino, Papa do milênio, Rogai por modelo nós. de diligência, Rogai modelo por dos nós. sacerdotes, Rogai por que, nós. que extraístes força da Eucaristia, Rogai por nós. homem incansável da oração, Rogai por nós. amante do Evangelho, Rogai por nós. força dos que duvidam da sua fé, Rogai por nós. que desejais unir todos aqueles que creem em Cristo, Rogai por nós. conversor dos pecadores, Rogai por nós. defensor da dignidade de toda pessoa, Rogai por nós. defensor da vida desde a concepção até a morte natural, Rogai por nós. que rogaste pelo dom da paternidade para o infértil, Rogai por nós. amigo das famílias, Rogai por nós. líder da juventude, Rogai por nós. intercessor das famílias, Rogai por nós. consolador dos sofredores, Rogai por nós. que valorosamente suportastes vossa dor, Rogai por nós. semeador da divina alegria. Rogai por nós. É assim mesmo? Tô doido, eu tô fazendo certo. Tá certo. Tá sim, tudo certo. Grande intercessor pela paz, Rogai por nós. orgulho da nação polonesa, Rogai por nós. brilho da Santa Igreja, Rogai por nós. para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, Rogai por nós. para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, Rogai por nós. para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, Rogai por nós. para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, Rogai por nós. para que possamos viver em paz em nossas famílias, Rogai por nós. para que possamos saber perdoar, Rogai rogai por nós. para que possamos saber suportar o sofrimento, Rogai para que por não nós. sucumbamos à cultura da morte, Rogai por nós. para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, Rogai por nós. para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, perdoai-nos, Senhor. Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Promessa de Cristo. Cristo. Amém. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, vosso eterno plano de salvação atingiu a sua plenitude quando o vosso Filho veio ao mundo
através da Sagrada Família, santificando por seu nascimento toda a família humana. Confiamos a vós, nossas famílias e todas as famílias em todo o mundo. Que a oração seja uma parte das suas vidas, o amor puro, respeito à vida e uma saudável preocupação pela juventude. Pedimos humildemente, por intercessão do Santo Papa João Paulo II, o defensor incansável dos direitos de uma família, que possamos ser fortalecidos pela graça dos jovens serem pais e mães da nossa comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí, JT? Muito bom. Obrigado pela sua palavra hoje, Rafael. Hoje estamos chegando aqui ao fim do nosso quarto dia. Queria também pedir que a gente rezasse uma Ave Maria, em nome do Rafael, que pôde se disponibilizar hoje, seu dia, sua noite, no caso, para dar a sua palavra, poder dar o seu intervir aqui junto com a gente. Muito obrigado, Rafael. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça. Senhor é Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, Foi um prazer. lembrando Parabéns, que no dia 23 a gente vai ter a Santa Missa para coroar a nossa novena. Dia 23 cai na quinta-feira, porque quarta-feira é dia de São João Paulo II. A paróquia não abre mais na quinta-feira. A gente preparou. A gente vai preparar a Santa Missa em honra a São João Paulo II, com a bênção do Santíssimo Sacramento ao final, para coroar esse momento de oração. Então, continuem divulgando a novena para que mais pessoas possam estar com a gente. A gente vai soltar a gravação, como a gente solta em todos os dias. E queremos muito ver vocês pessoalmente, como a gente não está conseguindo se reunir todo dia pessoalmente, que a gente possa se reunir na quinta-feira que vem, na Santa Missa, todos juntos, para a gente conseguir rezar todo mundo junto pessoalmente, lindamente, fazer essa homenagem para São João Paulo II. E mais uma vez, Rafael, muito obrigada pela sua participação. É muito lindo você falando sobre a Sagrada Família. Não tinha outra pessoa para a gente escolher para falar sobre, outra pessoa para falar melhor sobre a Sagrada Família do que você tem fala. sim, várias pessoas. Você já fez uma formação com a gente sobre Nossa Senhora. Você fala tão bem, é tão emocionante você falando de família e tal. Eu sabia que você ia falar de São José, coloquei até ele aqui, a imagem dele, em sua homenagem. Foram palavras muito bonitas, a gente acabou se emocionando aqui junto com você. Muito obrigada mesmo pela partilha e pela disponibilidade. E, pessoal, lembrando que amanhã a nossa novena vai continuar. Amanhã o tema vai ser sobre... eu esqueci o tema de amanhã. A Eucaristia. Isso. Vai ser a Eucaristia. Vai ser a Eucaristia, a gente vai estar junto amanhã com o seminarista Jonatas. Ele é irmão do Padre Jackson, vai estar aqui com a gente também amanhã, nosso seminarista. Ele já foi seminarista na nossa paróquia também, acredito que aqui a maioria também já conheça ele. E ele vai estar aqui amanhã com a gente falando sobre a Eucaristia. Então, espero vocês amanhã. Vamos tirar o print
pra... Vamos tirar o print. Quem quiser abrir a câmera. Quem quiser abrir a câmera para aparecer. Ai, tá. A imagem aqui, calma aí. Dá pra ver a imagem? Dá para ver. Calma aí. Vamos. Foi. Ih, não, peraí, cortou um pouco. Vamos de novo. Agora foi. Amanhã tem mais, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Esperamos Boa vocês noite. amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafael. Só bem, Tília. Beijo. Até amanhã.